Veredas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia desse domingo traz um convite para nós termos uma grande confiança no poder de Deus. E mesmo no meio das mais duras provações, não perdermos a fé, não deixarmos que o desânimo invada o mais profundo da nossa alma. A igreja no Brasil celebra, como já mencionamos, esse dia da Bíblia e nos mostra o quanto é importante nós conhecermos esse Deus que se revela a nós na Sagrada Escritura. Esse Jesus que veio ao mundo para nos trazer a salvação, para devolver a nós o direito ao céu, o direito à eternidade, como havia sido prometido pelo Pai, lá na obra da criação, após o pecado de Adão e Eva, a promessa da vinda ao mundo do seu Filho Jesus, do Redentor. E a Sagrada Escritura nos apresenta esse coração de Jesus, cheio de bondade, de misericórdia. E na carta de hoje aos Efésios, na primeira leitura, o apóstolo faz como que uma oração, uma súplica, para que Cristo habite pela fé em nossos corações, para que crie raízes profundas em nossa alma, para que essa fé nos sustente. No Antigo Testamento, o povo temia a Deus, mas também olhava para um Deus muito distante, um medo de Deus, o medo até de pronunciar o nome de Deus, e criavam outras referências para falar de Deus, com medo de pronunciar o nome de Deus. Mas a grande revelação do Pai, que é a vinda de nosso Senhor, e que a Sagrada Escritura nos mostra, esse Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem e assume a nossa natureza humana para ser um de nós, para tornar-se acessível a nós, para nos ensinar que nós precisamos caminhar no temor de Deus, no respeito ante a presença do Senhor, mas com muita confiança, sem medo de Deus. E é esse Jesus que a Santa Igreja, interpretando legitimamente a Escritura Sagrada, vem nos convidar a crer. É esse Jesus que a Igreja nos anuncia na sua palavra, na Santa Missa. É esse Jesus que a Igreja nos dá em alimento na Sagrada Comunhão. O mesmo Jesus ensinado, mostrado, que revelou-se na Escritura Sagrada e que é anunciado, apresentado a nós pela Santa Igreja Católica, instituída por esse mesmo Cristo. É esse Jesus que nós precisamos, devemos amar de todo o coração. E é a fé nesse grande mistério, essa grande revelação do Pai, que é nosso Senhor, que deve enraizar-se em nossos corações, em nossas vidas, para nos sustentar no meio das nossas tribulações. Por isso o apóstolo São Paulo começa a leitura de hoje nos dizendo: meus irmãos, eu vos peço que não desanimeis diante das tribulações. Ali falava o povo que não desanimasse vendo as perseguições que Deus permitia na sua vida, mas aplicado também a nós. Porque se nós cremos em nosso Senhor e a nossa fé está sustentada no amor de Deus, fundamentada na caridade, como Ele mesmo nos diz, nós podemos suportar toda e qualquer provação, podemos vencer a mais difícil tentação, podemos carregar a cruz por mais
pesada que nos pareça ser, quem como Deus? Quem tem o poder maior do que de Deus? Qual é a força maior do que a graça de Deus? É esse brado de São Miguel, vamos celebrar amanhã, o grande São Miguel Arcanjo. O próprio nome expressa exatamente isso. Quem como Deus? O grande defensor do poder de Deus, da grandeza de Deus. Aquilo que o apóstolo São Paulo hoje também nos diz, meus irmãos, o Deus em quem nós cremos é aquele que pode nos conceder muito mais do que nós pedimos e muito mais do que nós até pensamos em pedir. Ele é muito maior do que tudo isso. Muito maior até do que nós podemos imaginar como é grande esse Deus. E ao mesmo tempo tão acessível a nós, tão próximo a nós, que se compadece de nós e que olha para cada um de nós como seres únicos nesse mundo, olhando o conjunto de toda a humanidade, mas conhecendo cada um de nós no mais íntimo do nosso ser. Muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar, e nos concede muito mais do que nós pedimos. Por tudo, damos graças a Deus. No Evangelho, Jesus estava fazendo uma refeição na casa de um fariseu. Eles já haviam questionado Jesus numa outra ocasião por haver curado um homem num sábado. Por que querer colocar limites em Deus? E nosso Senhor vai dizer isso mesmo, porque eu sou o Senhor do sábado, que criou todas as coisas. Era o dia santificado no Antigo Testamento, sim. Hoje, o domingo, com a ressurreição de nosso Senhor, e assim estabelecido pela Santa Igreja. Mas querer limitar o poder de Deus? E nosso Senhor fez a eles uma pergunta, porque eles já haviam questionado isso numa outra ocasião. É permitido ou não curar em dia de sábado? Ficaram em silêncio, covardemente. E Jesus então citou um exemplo. Qualquer um de vocês, se cair alguém, uma pessoa da sua casa, da sua família, um filho, ou que criam animais, um animal, cair num poço, ficar ali até outro dia, vai morrer. Não vai se esforçar, trabalhar, chamar lá os amigos para conseguir retirar. E qual é a dúvida? Por que colocar esse limite no poder de Deus? E Jesus então vai curar aquele homem que se apresentou ali, inteiramente inchado, doente, diante dele. E algo tão importante que nosso Senhor nos disse, e para nós dele nos aproximarmos e recebermos do Senhor muitas graças, com muita simplicidade, humildade no coração. Porque se nós nos apresentarmos como que autossuficientes, o que mais nós precisamos de Deus? E nessa comparação, Jesus foi percebendo que naquele banquete muitos queriam ocupar lá os primeiros lugares. E Jesus se utilizava de tudo para nos ensinar, para nos instruir. Então, se nós nos apresentarmos a Deus, julgando que somos maiores, melhores, mais importantes, como que não dependemos de ninguém, o que mais nós precisamos de Deus? Se verdadeiramente, sinceramente nos apresentamos diante do Senhor, batendo no peito, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e o quanto nós dependemos do Senhor, por Ele nós seremos exaltados. Não é aqui o significado de buscarmos a glória desse mundo, como que provocarmos uma cena de humildade, provocarmos seja uma humildade fingida, para podermos ser glorificados diante das pessoas, não. Mas a nossa sinceridade, verdade, humildade diante do Senhor, que conhece o mais íntimo dos nossos corações. E é com essa verdade e com essa sinceridade que nós devemos assim nos apresentar diante de nosso Senhor.
E é com essa verdade, com essa sinceridade que nós devemos trilhar o nosso caminho. Um caminho de fé, de esperança, de confiança. E um caminho também de caridade. O olhar que o Senhor pede que nós tenhamos para o nosso próximo, por amor a Ele, para nós vermos a Ele mesmo, na pessoa do nosso irmão, da nossa irmã. E sempre com muita retidão de intenção. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós nesta Santa Missa, nesse domingo, do mais profundo do nosso coração, dizemos para nosso Senhor o quanto nós precisamos da sua graça, o quanto nós confiamos no seu auxílio, na sua proteção, o quanto nós precisamos do seu perdão, da sua misericórdia. E ao mesmo tempo, nos colocando diante de nosso Senhor e apresentando também as nossas resoluções, os nossos propósitos. Porque muitas graças Deus nos concede sem que nós peçamos. Mas muitas graças Ele só nos concede se nós pedirmos. E assim o Senhor nos ensinou: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. E por isso, além das nossas orações, das nossas súplicas, recorremos àqueles que podem nos ajudar nesse caminho de oração, nesse caminho de fé, nesse caminho de intercessão para alcançarmos do Senhor a graça. Suplicamos a intercessão do grande São Miguel, príncipe da milícia celeste, o grande defensor da causa de Deus e da nossa causa diante do Senhor. Guarda, protetor, guia da Santa Igreja Católica, como Ele é representado, também vencendo o demônio, também com o seu auxílio, com a sua graça, nós também vencemos o demônio, vencemos a tentação. Suplicamos a intercessão da Virgem Maria. Vamos iniciar agora no dia 1º de outubro, o nosso tradicional Rosário de Penitência, às 5 horas da manhã. Unimos a oração ao sacrifício da interrupção mais cedo do nosso sono. E vimos rezando o nosso Santo Terço, diante do Santíssimo Sacramento, iniciarmos esse mês de tantas graças, de tantas bênçãos. E ao mesmo tempo iniciarmos com muita confiança, rezando o nosso Santo Rosário, unindo a oração ao sacrifício, para nós alcançarmos do Senhor a graça que nós tanto precisamos, da nossa conversão, do afervoramento do nosso coração, para o crescimento da nossa confiança. É esse convite a igreja proporciona para nós, para nos ajudar nesse caminho de fé. Os meios, os caminhos para nós alcançarmos do Senhor a graça. E que nós nos coloquemos em ação. Que nós aproveitemos esse momento, esse tempo especial da graça de Deus. Para com a intercessão de São Miguel, com a intercessão da Virgem Maria, nós aprendermos a conhecer um pouco mais o amor de Deus, nos fortalecermos na fé, na esperança, na confiança. Tudo isso nessa preparação para que um dia possamos contemplar os grandes mistérios de Deus, esse Deus tão grande e tão poderoso, que um dia nós possamos contemplar na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos todos de pé juntos, cantemos a nossa profissão de fé.